Olá, meus amores! Hoje nossa aula extra de matemática, tá certo? Do conteúdo que a gente já iniciou essa semana. Livro 2, grosso, didático, tá certo? Prestem atenção. Nós vamos iniciar hoje na página 11. Nós vamos iniciar nova parte desse conteúdo, tá certo? Nós vamos agora aprender mais sobre adições. Lá na página 11, depois daquela questão que a tia passou para vocês, nós vamos começar aqui, ó, seguindo pistas. Uma adição é feita de parcelas e o resultado é chamado de soma. Para essas atividades, você vai precisar de uma calculadora e lápis de cor. Prestem atenção, vocês vão utilizar a calculadora para fazer as somas que está mostrando para vocês, mas vocês podem fazer também no papel, para vocês aprenderem a fazer sozinhos, tá certo? De cabeça, do jeitinho que vocês conseguirem, tá bom? Fica mais fácil para vocês aprenderem. O que acontece? Vocês vão precisar do lápis de cor para marcar nos resultados as adições que têm parcelas iguais e pintar da mesma cor. O que são as parcelas? Eu vou mostrar agora para vocês. Nós temos 25 bombons e eu ganhei mais 10. Isso aqui são as parcelas, que é o que eu vou somar. Então, eu faço aqui, eu arrumo meu cálculo, 25 mais 10, mais. Ó, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. 5 mais 0 é 5, 2 mais 1 é 3. Então, a minha soma, o meu resultado é esse aqui, ó, 35, tá certo? Que é o que a gente coloca lá na soma. O que são parcelas? São essas duas partes aqui, ó. A gente chama de parcelas na soma, tá certo? Então, aqui eu tenho 25 e o 10. Lá na minha outra conta, eu tenho o 25 e o 38. Aí eu vou pintar qual das parcelas da mesma cor? Apenas o 25, tá certo? Só o que for igual é que eu pinto de uma única cor. Não vou pintar tudo de uma mesma cor. Pode pintar colorido, não tem problema nenhum. Pinta 25 de amarelo, se tiver 2,38, pinta de verde, se tiver 2,150, pinta de vermelho, aí você vai mudando as cores pra ficar bem legal, tá certo? Sua atividade. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte, eu tenho aqui o 25 mais 13. E se eu colocar 13 mais 25? Vai alterar o resultado? Vai alterar a soma que vai ficar aqui no final? Vamos descobrir. 5 mais 3 eu tenho 8 e 2 mais 1 eu tenho 3. Tenho 38 na soma. As parcelas aqui iguais. 3 mais 5 eu tenho 8 e 1 mais 2 eu tenho 3. Então, também deu o mesmo resultado da soma. Então, o que acontece? Se eu pintar o 25 e esse 25 de amarelo e o 13 e esse 13 de verde, eu tenho duas quantidades de parcelas iguais. E aí, o que eu posso falar sobre essas parcelas que foram pintadas da mesma cor? Que elas, mesmo estando em posições diferentes, a soma não altera. O que acontece? A soma vai ser sempre a mesma, porém, a posição das parcelas mudou. Isso não altera o resultado. É uma frase muito dita, né? Que a gente tem assim, que a ordem dos fatores não altera o resultado. Nesse caso aqui da soma, a ordem dos fatores não altera o resultado. A ordem que a gente coloca as parcelas não vai alterar aqui o resultado na soma, tá certo? Essa propriedade na adição é chamada de comutativa, tá bom? Aqui no livro de vocês tem uma breve explicação. A propriedade comutativa da adição quer dizer comutar, inverter as posições ou trocar os locais dos elementos. Então, a gente inverte as posições, troca os locais, mas não altera aqui o resultado. Essa é a propriedade comutativa da adição, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês o exemplo lá na página 12 da questão 2. A questão diz o seguinte: observe o quadro e escreva todos os números que faltam pensando na propriedade comutativa. O que é que você vai fazer? Para descobrir o número que falta aqui, já tendo o meu resultado, eu posso pegar esse resultado e subtrair dessa primeira parcela. Vamos fazer aqui a continha, ó. 935 menos 346.
A gente sabe que a gente coloca o maior número em cima e o menor embaixo, na subtração. O que que acontece? Eu tenho aqui o 5. Dá pra me tirar 6? Não. Então, eu vou pedir uma dezena emprestada, tá? 15 tira 6. Eu tenho o número 9. Aqui eu tinha 3, não é isso? Tinha como se fosse 33 dezenas. Só que eu emprestei uma pra cá, ficou 2. Dá pra tirar 4? Não. Então, eu vou pedir uma aqui emprestado também. Aqui eu tinha 12, tirei 4, fiquei com 8. Aqui, como eu emprestei pro ladinho, 8 menos 3 ficou 5. 589. Então, o número que tá faltando aqui, ó, 589. Para saber se dá certo isso, para saber se dá certo seu cálculo, você pode agora somar, ó. 589, deixa eu pegar o piloto, mais 346. 6 mais 9, 12, 13, 14, 15. Bota o 5 aqui, vai o 1. 8 mais 1, 9, mais 4, 13. Bota o 13 e vai o 1. 5 mais 1, 6, mais 3, 9. Então, 935, que é o resultado. E aí você pode fazer sempre dessa forma. Se você quiser achar uma das parcelas, você pode pegar o resultado, subtrair de uma das parcelas e você vai achar o número que está faltando aqui para você, tá bom? Como a gente está trabalhando com a calculadora, os números maiores vocês podem utilizar a calculadora para fazer o cálculo, tá bom? Não tem problema algum. Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês lá na página 13, a terceira questão, tá bom? Vou mostrar um exemplo e vocês vão fazer as outras questões sozinhos, tá bom? Não é tão complicado, prestem atenção. Quando vamos fazer várias adições em sequências, podemos juntar as parcelas pensando em facilitar o cálculo mental. Podemos tentar formar dezenas exatas, por exemplo, e acompanhe agora o exemplo abaixo que eu vou mostrar para vocês. O que são dezenas exatas? Eu tenho 23 mais 7, dá 30, não é isso? Então, essa soma aqui dessas duas parcelas dá uma dezena exata, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês o item A, tá certo? Ó, gente, o que é que tá mostrando no item A? Nós temos essa soma aqui todinha pra gente fazer. Como é que a gente pode fazer? A gente pode transformar em parcelas exatas, tá bom? Em dezenas exatas. Vamos somar as parcelas e transformar em dezenas exatas. Esse 54 aqui, eu posso somar com esse 6, ó. 54 mais 6. Aí eu posso vir aqui e juntar o 19 com o 21. E esse 66 aqui eu posso juntar com esse 14. Aí eu vou ter os seguintes resultados. 54 mais 6 eu tenho 60. 19 mais 21 eu vou ter 40. E 66 mais 14 eu vou ter 80. Agora ficou bem mais simples a gente resolver, né? A gente pode somar aqui ainda, ó. 60 mais 40 dá 100, mais 80. E o resultado da conta toda é 180, tá certo? A gente vai fechando, deixando as parcelas exatas. E aí fica um cálculo bem mais fácil da gente responder, ó. Tá vendo? Aqui a gente fechou nas parcelas de 60, 40 e 80. Depois a gente simplificou para 100, mais 80. E o resultado final, 180. Se vocês quiserem tirar a conta prova, quiserem tirar a dúvida, vocês podem somar todos os números na calculadora e fazer o cálculo. E vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, tá certo? Na questão 4, também na página 3, nós temos sequências numéricas. Tá dizendo aqui no enunciado de cada item o jeito da sequência e vocês vão ter que escrevê-los, tá certo? Vou dar um exemplo de cada um, ó. Item A, item B e item C. No item A diz o seguinte: o primeiro termo é 11, então você já coloca o 11 no primeiro quadrinho. E soma-se 9 a ele para obter o segundo termo. Então você faz o quê? 11 mais 9, 20. Aí tem o segundo termo. Para obter o terceiro termo, soma-se 11 ao termo anterior.
Para mim ter esse aqui, eu vou somar 20 mais 11. 20 mais 11 dá 31. E aí, o que acontece? A seguir, soma-se alternadamente 9 e 11 para saber os outros resultados. Aí você vai somando 31 mais 9, bota o resultado. Aí o próximo número você soma com 11 e bota o resultado. Aí soma com 9 e bota o resultado. Sempre somando um com 9 e o outro com 11, tá certo? No item B diz o seguinte: o primeiro termo é 0, bota o 0 lá no primeiro quadrado. O segundo termo soma-se 4, então 0 mais 4, 4. Para obter depois o terceiro termo, soma-se o número 6. Então, para a gente saber esse aqui, a gente vai somar o 4 mais 6. 4 mais 6 dá 10. Depois, o que acontece? Para obter os outros termos, somam-se alternadamente 4 e 6. Se aqui eu somei o 6, agora eu vou somar o 4. Então, 10 mais 4, 14. Aí o próximo você vai somar 6, o próximo 4, o próximo 6 e o próximo 4. Tá certo? Lá no item C diz o seguinte: o primeiro termo é 1. O segundo termo também é 1. A partir daí, somam-se dois números anteriores para formar o próximo termo. O que acontece? Eu vou somar esses dois números anteriores para formar isso aqui. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 2 mais 3, 5. Aí eu vou somar 5 mais 3. Vou colocar o resultado. Aí o resultado mais 5. Aí coloca, tá certo? Sempre somando esses dois anteriores, você vai obter o resultado desse último aqui do final, tá certo? Bom, gente, essa foi nossa aula extra de hoje, tá certo? Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo para tirar as dúvidas de vocês. Prestem atenção em tudo que foi explicado. Na outra página, as questões que tem a gente já estudou e são apenas de sequências. Vocês podem ver também, observar lá nas imagens que tem das questões para vocês, tá certo? Também temos séculos que a gente já estudou. Prestem atenção para responder a questão direitinho. Qualquer coisa, entrem em contato. Até a próxima aula.